O cheiro eu já senti. É domingo de manhã. A roupa preparei. O café eu já tomei. A lição já estudei. Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Com alegria cumprimentamos a todos os irmãos e amigos, com a eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica Dominical, essa que é a maior e melhor escola de educação cristã do mundo. A você de Tucuruí, Pará e região dos Lagos, que neste momento nos faz companhia através da emissora Filadélfia, FM 105,9, e a todos em todo o Brasil, por meio do Facebook ebd.adetuc e do YouTube EBD Espaço Adetuc. Sejam bem-vindos para mais uma ministração das revistas de juvenis, jovens e adultos. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 10 e para comentar esta lição temos aqui nos estúdios o diácono Janilson do Espírito Santo, pastor Saul Soares, diácono Heraldo Costa. Eu sou o pastor Wellington Carvalho. Vamos neste momento orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, na manhã deste novo dia nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de estarmos nesta emissora, de poder transmitir conhecimento, e esperamos que este programa seja uma ferramenta de benefício para o povo que ouve, para os professores e alunos, espalhado em Tucuruí pelo Brasil através do Facebook. Aonde quer que este áudio chegar, seja uma bênção para este ouvinte. Assim nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Deus é amor. Vamos iniciar como temos sempre iniciado, vamos iniciar com a revista do Juvenis, que o tema geral da revista é Queda e Redenção, e hoje nós vamos estudar a lição de número 10, e ao concluir o estudo da lição de número 10, já estamos concluindo aí 71% dos estudos total das 14 lições. A lição de hoje tem o título Arrependimento. A leitura bíblica é em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e a divisão tópica da revista está: primeiro, arrependimento; segundo, significado de arrependimento; e terceiro, por que nos arrepender. Nós vamos ouvir as tratativas aqui com o diácono Janilson do Espírito Santo. A paz do Senhor, professor Janilson. A paz do Senhor, pastor Wellington, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos para nos ouvir nesta oportunidade de participar de conosco com esse programa. Você pode entrar nas nossas redes sociais e acompanhar o programa, receber essa bênção em nome do Senhor Jesus. Pastor, nós estamos aqui justamente para falar sobre esse assunto. Agora, de fato, nós entramos na fase podemos dizer assim, da temática do trimestre, que vai tratar especificamente da lição e hoje de um tema extremamente importante, ou daquele que seria o primeiro passo para uma mudança na vida, para a salvação, né, para o novo começo, que é o arrependimento. A gente percebe nas pessoas que uma das coisas que as pessoas mais gostariam na vida era começar de novo. E o arrependimento, em certo sentido, é um começar de novo, debaixo da graça de Deus. Então o arrependimento possibilita esse retorno, né? Com certeza. Um recomeço. Com certeza. Muito bem. O que temos aí pela frente com essa revista tão desafiadora? Verdade, pastor. Nós temos aqui, primeiramente, a revista está dividida em 4 tópicos, e o primeiro deles é um conceito ou uma definição de arrependimento. O segundo, nós vamos falar
do que significa alguém dizer eu me arrependi. O terceiro vai nos falar sobre por que devemos ou precisamos nos arrepender. E o quarto, que o arrependimento é uma marca daquele que de fato serve a Cristo, do cristão. Por quê? Porque já o Espírito de Deus já está na vida trabalhando e não há por que não haver arrependimento diante das nossas falhas e diante dos nossos erros. Muito bem, nós temos aí, então, o desafio de primeiro entendermos aí sobre o aspecto arrependimento, né? Verdade, exatamente. Essa que é palavra que é tão emblemática aí nas Escrituras, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Discorra aí para nós, vamos aprender juntos. Perfeito, pastor. Há aqui uma definição que o comentarista faz, que ele faz uma definição da psicológica, primeiramente, uma definição da psicologia do que seria o arrependimento, né? Aí depois ele vai entrar na definição ou no conceito que nos interessa para a lição, que é o conceito teológico, né? Psicologicamente falando, diz que arrependimento é uma reação de desagrado, né, e desaprovação diante da conduta e sentimento e pensamentos realizados pela pessoa no passado. Ou seja, é uma dor, uma tristeza, um pesar por aquilo que se fez no passado, né, e que aquilo que nós fazemos de errado automaticamente gera uma dor, automaticamente nós mesmos muitas vezes acabamos desaprovando aquilo que fazemos, né? Mas aí o que fazer com isso? É isso que a lição vai tentar nos mostrar. E a lição também vai tentar nos mostrar também, pastor, que sem o verdadeiro arrependimento também não há salvação, né? Arrependimento e fé são faces da mesma moeda que nos conduz à salvação, ou o homem, né, a pessoa de Jesus Cristo. Agora, é interessante dizer que o arrependimento não é só mesmo que produz, porque a natureza humana, ela tem, a tendência dela, na verdade, é não se arrepender, é manter-se no seu eu, né? Isso se dá quando há uma ação de Deus, uma ação divina, através do Espírito Santo, na mente, no íntimo do ser humano, para que ele possa, primeiramente, perceber o seu erro e, segundo, entender que ele precisa do perdão de Deus, sem o qual ele vive perturbado por um sentimento de culpa, né? E esse sentimento de culpa, ele é um sentimento torturador. Outro dia eu me lembro que já faz algum tempo eu ia passando em frente a uma banca de revista e eu vi uma revista muito, muito famosa na época, né, uma dessas revistas de cunho nacional, e o título de capa, assim, o tema de capa era Sentimento de Culpa, o mal deste século, né? Então a gente tem visto mesmo que por causa do sentimento de culpa, né, gerado por aquilo que se faz de errado, muitas pessoas muitas vezes têm sido tratadas até de forma, né, medicamentosa, porque não consegue dormir, esse tipo de coisa, né? Enquanto que, quando há uma ação do Espírito trazendo arrependimento e o ser humano recebendo o perdão de Deus, traz alívio à alma do ser humano. Então, mas a gente pode entrar aqui logo no aspecto teológico e dizer que arrependimento é uma ação do Espírito Santo de Deus, né, na mente do homem para que ele perceba seus erros, né? E não só na mente, pastor, mas também no íntimo do ser humano. Não é só uma questão do ser humano saber que errou, mas ele sentir pesar por aquilo e aquilo ser levado ele a se humilhar a Deus. Paulo chama isso de tristeza segundo Deus, para definir uma outra tristeza que leva à depressão e que até pode levar à morte. Perfeito. É importante nós observarmos isso e permita, professor Janilson, lhe perguntar, o que nasce primeiro? A fé ou o arrependimento? Verdade, pastor. Essa é uma palavra que a gente pode responder isso da mesma forma que a gente responde com a questão da justiça de Deus, declarativa e proclamativa, exatamente. São faces da mesma moeda. A fé e o arrependimento também são faces da mesma moeda. Elas não se distanciam, elas estão sempre conectadas e elas sempre andam junto. Por quê? Porque o pesar no coração que se sente e o arrependimento e esse desejo de ser perdoado, isso já pressupõe a fé em Deus. Por quê? Porque só Deus pode nos perdoar daquilo que fazemos. Tá certo? Então, são duas faces da mesma moeda, do qual a gente não pode separar. Correto.
Então nós temos aí, permita-me, então nós temos aí um agente em comum, né? Exatamente. Que tanto produz a fé, é o mesmo que produz o arrependimento. Exatamente, que é o Espírito Santo de Deus, né? Perfeito. Porque o ser humano em si mesmo, pastor, ele é capaz de fazer as coisas e nem ligar. Nem ligar, né? A não ser que haja uma ação do Espírito Santo de Deus que faz a pessoa cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, que é né, a parábola explorada aqui pelo nosso comentarista. Quando ele trata aqui no tópico 2, o que significa se arrepender. Aí ele diz, ó, que é uma convicção de ofensa, quer dizer, de haver ofendido a Deus. Todo erro que o ser humano comete, ainda que seja contra o seu próximo, antes de tudo, é um erro ou um pecado contra Deus. Então, o filho pródigo percebeu, estando naquela situação onde ele estava, percebeu que o seu erro não havia sido somente contra o seu pai, mas principalmente contra Deus. Tanto prova que ele decide voltar ao pai, dizendo primeiro que havia pecado contra Deus, né? Pecado contra o pai diante de Deus. Depois, eu acho interessante que quando o texto diz que ele caindo em si, esse caindo em si não pode levar alguém a pensar que foi ele mesmo refletindo sozinho. Não, aquele estado foi um momento, foi propício para uma ação do Espírito de Deus na mente e no coração do filho pródigo para que ele caísse em si. Então, esse caísse em si já é uma ação do Espírito de Deus. Podemos entender que a ação do pecado, ela inibe o psique humano. Com certeza, com certeza. Porque quando diz lá que caindo em si, subentende que ele estava fora de si. Então, o arrependimento é trazer a consciência da realidade da vida, né? Exatamente. Sem a qual a pessoa não consegue enxergar o seu estado. Perfeito. E o pecado é o que faz essa adulteração para um viver completamente ilusório, ou seja, não está vivendo a realidade. Verdade, pastor. Muito bem. O que temos mais aí? E aí, pastor, nós continuamos aqui na mudança de mentalidade, que isso é, de fato, o que configura, né, a ação, ou podemos dizer assim, o resultado do Espírito, ou da ação do Espírito, provocando arrependimento, ou levando a pessoa a se arrepender, né? Essa mudança de mentalidade, a pessoa muda a sua maneira de enxergar o mundo, muda a sua maneira de ver as coisas, porque às vezes a pessoa está tão insensível numa situação que ela não consegue ver, como foi o caso de Davi. Davi achou que quando ele enviou a carta, né, para que Joabe colocasse Urias na frente do exército de batalha e ele fosse ferido, e quando ele soube, e quando ele recebeu a resposta de que essa ordem havia sido cumprida, ele achou que aquilo não tinha nada demais, porque ele disse assim, olha, é da guerra, a espada devora tanto um quanto o outro. Quer dizer, ele não conseguiu perceber a gravidade daquilo que ele havia cometido, né? Mas a partir do momento em que Natan o confronta, né, aí ele, podemos dizer assim, ele abre o seu coração, que estava insensível, fechado para uma ação de Deus, e aí ele passa a enxergar o que de fato o que ele fez, e aí ele passa a mudar a sua atitude, a sua mente, né? Sem isso, realmente não há um arrependimento verdadeiro, sem uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, de atitude principalmente. João Batista disse aos fariseus, praticai frutos dignos, né, de arrependimento, ou seja, frutos que provem que há uma mudança de vida e de mentalidade em vocês. Podemos, então, afirmar que o princípio do arrependimento é uma provocação, né? Uma provocação, exatamente. Para quem prega ou para quem ensina, tem que haver essa confrontação. Se não houver um confronto, não há como estimular o arrependimento. Agora, uma coisa interessante no arrependimento, pastor, que me chama a atenção, que até o comentário trabalhou muito bem, que é a questão do reparar o dano. Uma pessoa arrependida, de fato, ela quer reparar aquilo que dá para ser reparado. Há coisas que não há como reparar. Perfeito. Mas aquilo que pode ser corrigido, reparado, uma pessoa arrependida, ela tende a querer fazer isso, porque o próprio Espírito de Deus o leva a fazer isso. Tá certo? E aí ele continua aqui no tópico 2, pastor, falando do por que devemos nos arrepender. A resposta mais óbvia é por causa do poder destruidor do pecado, daquilo que se fez, do mal, do dano praticado contra si e até contra outro, né? Que enquanto a pessoa permanece desse jeito endurecida, sem um arrependimento, ele acaba cada vez mais se afundando, né? E aí cumpre-se o que diz o Salmo, né? Que, não, na verdade, lá não trata nesse sentido, mas a gente pode fazer uma aplicação de que um abismo chama outro abismo. Ele vai só descendo, como aconteceu com Jonas, né? Desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão e foi só descendo. E desceu para o fundo do mar. E desceu para o fundo do mar, perfeitamente.
né? Justamente por causa desse aspecto destruidor do pecado, né? E outra coisa é que quanto mais eu demoro me arrepender, mais frutos negativos eu colho disso. Então não dá para retardar, não dá para dizer eu que vou decidir quando eu quero me arrepender. Não. Uma certa ocasião, o salmista disse: enquanto me calei, os meus ossos se secaram dentro de mim. E ele estava fazendo uma referência sobre esse silêncio da não confissão, né? De não confessar os seus erros. Então, quando nós acalentamos o pecado em nós, ele tem um poder destruidor. E o salmista assim: eu estou sendo destruído de dentro para fora, até que eu deva confessar e expurgar isso, e aí viver uma vida de saúde espiritual, né? Eu quero até falar aqui para a rádio, para alguns que estão me ouvindo, professores, que eu fiz um subsídio para essa lição, e como o comentarista trabalhou a parábola do filho pródigo, eu trabalhei a vida de Davi. Aí depois eu coloco no grupo aí, né, tratando todas essas questões que o pastor Wellington acabou de dizer, que amplia o nosso entendimento desse tema sobre arrependimento. Então já tem um alerta aí para você que é professor, você que é aluno entusiasta, que gosta de estudar, logo, logo aí estará disponível aí pelo professor Janilson, aí um subsídio trazendo aí uma luz a mais para o assunto de arrependimento da lição de número 10. Com certeza. Vamos lá, professor, o que podemos concluir deste assunto? Isso, aí aqui nós vamos concluir com a marca do cristão, né? Um cristão, primeiro, ele é alguém sensível a Deus e sensível ao seu erro, né? Por isso que ele, quando faz alguma coisa que desagrada a Deus, ele sente profundo arrependimento e vai pedir perdão a Deus, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concede. Uma pessoa que fica segurando, como é o caso de Davi, isso só se dá se o coração estiver endurecido, fechado a Deus, porque o papel do Espírito de Deus é nos levar a uma contrição, né, para que nós possamos pedir perdão a Deus e sermos libertos de qualquer sentimento de culpa, né, de alguma coisa que perturbe a alma, que não deixe dormir. Deus não quer nada disso para a vida do cristão, né, nem para a vida de homem algum, né, em especial do cristão, daquele que se diz salvo na pessoa de Jesus. Sem o qual, pastor, não há como se manter salvo, né? Porque enquanto caminhamos neste mundo, é óbvio que vamos cometer, é óbvio que vamos errar em algum ponto. E é óbvio que vamos precisar nos arrepender para podermos nos manter como salvos na pessoa de Jesus. Eu sempre gosto de dizer que nenhuma pessoa entrará no céu que não fez confissão de todos os pecados, né? Não dá para deixar nenhum. Todos têm que ser confessados, todos têm que ser ditos, para que haja uma restauração plena e haja salvação perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Você que está do outro lado nos ouvindo, aí pela rede social nos acompanhando, você já percebeu que o professor Janilson embrulhou a bala, né? Só fez um furo e colocou nos nossos lábios. Então a gente sente o gosto e ele diz assim: se quiser a bala inteira, tem que ser no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Então só foi para adocicar um pouquinho aí o nosso paladar sobre este assunto. Muito obrigado, professor Janilson. Esse foi o assunto dos juvenis. Nós já estamos, daqui a pouquinho, tratando a revista dos jovens. Vamos agora tratar a revista com os jovens, e aí convidamos aqui o professor e pastor Saul Soares, assunto também da lição de número 10, relembrando aos irmãos que já alcançamos aí a cifra de 71% de lições estudadas, né? Resta pouquíssimo para concluir esse trimestre, e já quero aproveitar para lembrar os irmãos, já está disponível a revista do 4º trimestre, já está aí na livraria com o nosso irmão Sebastião Tavares aqui no Templo Central, já está disponível, ok? Ser professor, aluno, corra, não deixe para a última hora para não perder. A lição de número 10 da lição do jovem, ela tem aí uma informação interessante. O tema geral que nós estamos estudando é Milagre de Jesus, não é apenas como pano de fundo, professor Saul. A lição 1 e a lição 2 foi a nossa parte introdutória. A lição 3 a lição 9, nós estudamos os 7 milagres de João, e agora nós vamos estudar aí pelo menos alguns acontecimentos num dos sinóticos, no livro de Marcos. Vamos estudar o livro de Marcos, que é considerado o mais antigo, né, dos evangelhos. O que nós temos aí pela frente? Seja bem-vindo, professor, pastor Saul Soares. Pai do Senhor, pastor Wellington, quero cumprimentar a todos aqui no estúdio, professor Janilson, que acabou aqui de trazer uma explanação, professor Heraldo, aqui na técnica o Lucas, também nós temos aqui hoje o irmão
Eric também, que está conosco aqui nessa manhã. Muito bem, nós estamos na lição número 10, mas antes de nós entrarmos, eu gostaria de mandar um alô especial para ali a Vila do Matacurá. Rapaz. Nós estivemos, pastor Hélito, quinta-feira lá, e se eu não me engano, o professor Ronaldo ainda está por lá ainda, vai sair hoje de lá, né? Nós fomos fazer lá a inauguração de mais uma turma, né, da ETEBAD, na quinta-feira, e eu quero mandar um alô para toda a turma aí da ETEBAD na Vila de Matacurá. Tem um irmão aí que não perde o programa, o irmão Dirley, e ele pediu para a gente mandar um alô para ele aí, aquele abraço para o irmão Dirley, também logicamente, para o pastor Edmilson, que é o pastor presidente aí da Assembleia de Deus em Vila Matacurá, juntamente com a sua esposa, a irmã Miriam, que nos recebeu muito bem e fez aquele almoço abençoado, né? O pastor Edson vai estar por aí, estou sabendo já, no final do mês, né? Quem sabe a gente não vai junto aí. Muito bem, vamos lá, pastor Edson, sem perca de tempo. Hoje nós estamos na lição número 10, como o senhor falou, nessa sequência toda para chegarmos até aqui a lição número 10. Na lição número 1 a gente falou sobre a questão do milagre, o que é o milagre em si, o objetivo do milagre, e fomos seguindo numa sequência, entramos nos milagres que foram relatados por João, e agora a gente volta aos sinóticos de novo, né? Com base no texto de Marcos, é lógico. Mateus também falou sobre o milagre, a qual nós vamos estudar na lição de amanhã, e também Lucas, né? E nós estamos falando sobre a cura do paralítico de Cafarnaum nesta semana, que mais conhecido, talvez tenha pessoas, pastor Hélio, que ouve falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum e não ligue com o fato do telhado, né? Então, para ser mais claro, é a cura daquele paralítico que desceu pelo telhado, né? A gente olha, inclusive um dos evangelistas dos sinóticos que não citou isso foi Mateus, né? Mateus não cita, ele foi bem sucinto, bem resumindo quando fala a respeito desse milagre. Já Marcos foi um tanto detalhista, fala sobre a questão do telhado, fala sobre a questão dos escribas. Já Lucas fala um pouco ainda, entendo eu, mais detalhado, que ele não cita somente os escribas que estavam presentes, mas também os fariseus, né? E alguns outros detalhes também que são interessantes. Mas nós estamos falando hoje, na nossa lição de amanhã, no texto baseado de Marcos capítulo 2, versículo 5. Então nós temos aqui 3 pontos que nós vamos estudar. E no ponto de número 1, o ministério de Jesus Cristo. E Cafarnaum, cidade base do ministério de Jesus na Galileia. Nosso comentarista começa falando a respeito dessa base de Jesus, né? E ele Marcos cita, até inclusive, pastor Wellington, sobre a questão daquela profecia do profeta Isaías, que fala sobre a cidade de Cafarnaum, onde Jesus teria como sua residência ali aos margens da Mar da Galileia. Jesus conhecia muito bem. Nós estudamos em algumas outras lições, né, que Jesus era perito, juntamente com os discípulos, em estar atravessando ali o Mar da Galileia, uma margem a outra, onde também houveram outros episódios importantes, né, de milagres. Tem a questão da multiplicação dos pães, e a gente sempre vê Jesus indo de uma margem para a outra. E a gente vê aqui que a Cafarnaum, como Marcos coloca, né, que ele diz assim que Jesus indo outra vez, voltando para Cafarnaum, e ele vai, é interessante que ele diz que ele vai para a sua casa, né? Alguns historiadores dizem que possivelmente fosse a casa de Pedro, né? Aonde Jesus sempre iria para descansar. E Jesus está vindo ali, pastor Hélio, de uma sequência de visitas a sinagogas, milagres, né? Como Marcos cita, que ele expulsou demônios de um endemoniado, curou a sogra de Pedro, e de repente Jesus resolve ir à sua residência. E a gente entende, quando a gente lê Marcos, que Jesus estava um tanto assim querendo esconder-se da multidão. Tinha toda uma problemática. E quando a gente lê Lucas, que Lucas diz que os fariseus, os escribas e muitos outros religiosos foram até as sinagogas ouvir Jesus, porque também queriam ser curados, queriam também receber aquilo que Jesus estava dando para a multidão, né? E Jesus chega ali na sua base, né, como se fosse seu quartel-general. E a gente sabe que Jesus passou a maior parte do tempo do seu ministério na Galileia.
e agora ele chega em Cafarnaum, vai até ali as margens do Mar da Galileia, meio assim que escondido na sua casa, mas a multidão de repente o encontra, né? Surge um burburinho, olha, Jesus está ali na sua casa, né? E Marcos diz que a multidão se aglomerou de uma forma que eu tenho certeza que encheu a rua, entraram, invadiram a casa. Mas o interessante disso, pastor Wellington, é porque Jesus, ele não se esquivou, digamos assim. Quando a multidão chega, invade a casa, fica na porta, fica na rua, Jesus faz o quê? Começa a pregar a palavra. Aproveita a oportunidade. Né? Aproveita a oportunidade. Jesus não perdia a oportunidade, muito menos deixava essa oportunidade passar, porque ele poderia muito bem, não, estou descansando, não vou receber ninguém, não vou falar nada, não vou curar ninguém, não vou fazer nenhum sinal, né? E a gente entende também, quando a gente lê aqui Marcos, que Jesus estava vindo de uma maratona, e possivelmente estava também no início do seu ministério, e tinha toda aquela questão de sinais, que a multidão seguia Jesus devido aos sinais, às curas que ele fazia, e estavam sempre seguindo o mestre. Agora Jesus se depara com essa situação, com uma multidão à porta da sua casa. E se aglomera uma quantidade muito grande de pessoas que estavam ali querendo algo de Jesus, né? E Marcos faz questão de dizer que João Batista já havia sido preso, né? Até mesmo para se cumprir aquilo que o próprio João Batista havia pregado, foi o precursor, foi aquele que preparou o caminho, né? E Jesus agora chega também pregando, falando sobre o tempo que está sendo cumprido, o reino de Deus que estava próximo, estava também falando sobre o arrependimento, dando sequência àquilo que João pregava, né? E aqui no subtópico 3 do ponto 1, quando fala do anúncio da palavra, e a gente percebe assim, porque Jesus, como eu falei agora há pouco, Jesus, em vez de irritar-se, quem sabe se fosse um ser humano comum, como eu, como você, né, às vezes sendo incomodado, nós iríamos despedir as pessoas. Não, eu não quero receber ninguém, vão embora daqui, vocês estão me incomodando na minha casa, e eu tirei esse tempo para mim. Jesus não age assim, ele aproveita a oportunidade, pastor Wellington. Esse foi o ponto 1 da nossa lição. Olha só que interessante, você pôde ouvir agora aí as explicações como professor e pastor Saul Soares, dando aí um pano de fundo sobre a cidade de Cafarnaum, sobre o retorno de Jesus para essa cidade. Ele frisou bem, né? Jesus já havia passado por lá, curado o servo de um centurião, curado a sogra de Pedro, e agora estava numa residência que provavelmente aí era a casa de Pedro, né? E a construção gramatical grega, quando usa o termo aí em casa, para significar que ele não estava longe desta casa, ou seja, ele estava neste ambiente falando. Outra informação que nós ouvimos aí, com o professor Saul, foi que a casa se encheu, né? Naquela época lá, na cultura judaica, tinha um certo costume. Casa de porta aberta era um convite para vizinhança. Qualquer pessoa poderia entrar, sair a hora que quisesse. Então a casa ficou com a porta aberta e encheu mesmo. Então o povo entrou. É diferente da cultura nossa aqui, né? Que às vezes você está com a porta fechada, mas tem alguém insistindo na campainha, batendo na porta, né? Esse foi o assunto aí do primeiro tópico. O que temos mais aí, professor Saul? Fique à vontade. Aqui no ponto 2 fala sobre uma grande demonstração de fé. E no subtópico 1 do ponto 2 é algo assim interessantíssimo, que inclusive Marcos é o único a citar sobre os 4, né? Mateus Verdade. Não fala e Lucas também só fala que tinham homens que levavam, mas não cita a quantidade. Já Marcos fala que 4 amigos. O interessante é que quando a gente vê, pastor Wellington, inclusive nós até tratamos de um milagre que João registrou, que foi o coxo do tanque de Betesda, é totalmente um tanto diferente. Por que diferente? Porque a gente encontra aquele homem relatando a Jesus que era sozinho, que não tinha amigos, que não tinha parentes, que ninguém o ajudava, né? Agora a gente já vê diferente quando se trata desse paralítico aqui de Cafarnaum, porque ele tinha amigos. E é muito interessante quando o comentarista coloca aqui o valor da amizade.
né? O valor da amizade, os homens que não abandonaram aquele paralítico. A história não fala muito sobre a vida, não relata muito sobre a vida desse paralítico, seu nome, quantos anos ele tinha, se ele nasceu com aquela enfermidade, se aquela paralisia o atingiu depois de uma certa idade, mas o certo é que ele chega com 4 amigos, e era muito comum ali se ter sempre uma escada, né? Sim. Nas laterais das casas, que normalmente eram cobertas, o telhado era de madeira, tinham ali, vamos dizer na nossa linguagem aqui para nós entender melhor, palhas, né? E era betumado, digamos assim, com argila, um tipo de barro. Um tipo de barro que fazia, na verdade, que tapava as brechas, né? E olha que não era muito fácil, porque você tem uma ideia, um barro, uma argila pegando o calor do sol e secando, é a mesma coisa que um concreto. E aqueles homens viram a multidão, né, levaram, Marcos diz que eram 4, a gente entende que um em cada canto da maca, da cama, e foram levar até Jesus, porque também já entrando na questão da fé, né, que eles fizeram uma demonstração de fé tamanha para Jesus, que aquilo chamou a atenção, eles souberam chamar a atenção de Jesus, né? Igualmente eu me recordo da mulher do fluxo de sangue, né, pastor Wellington, que também não mediu esforços, mesmo se arrastando, conseguiu tocar na orla de Jesus, e aqueles amigos chegam, veem, a casa não tinha de fato condições de se entrar e de chegar a Jesus. O que eles olharam, avistaram uma escada, né? Os 4 puxaram um amigo, em momento algum o abandonaram, poderiam ter voltado de lá, não tem condições, eu sinto muito, você vai viver assim pro resto da vida. Não, eles subiram no telhado e a Bíblia diz que eles cavaram, fizeram um buraco no telhado. Agora, de repente, imagine comigo o susto de Jesus, né? De repente, se depara com um buraco sobre a sua cabeça, no telhado da sua casa. E a gente percebe que Jesus não se chateia, não fica com raiva, não pede que seja indenizado, muito pelo contrário. E quando ele vê aquele paralítico com seus amigos, ele se assusta com a fé daqueles homens. E ele não faz outra coisa senão abordar naquele ambiente todo, com uma multidão enorme, dizer: perdoados estão os teus pecados, né? Muito, muito interessante a forma que Jesus aborda, né? Mas nós vamos logo pular para o ponto 3, pastor Wellington, para a gente algum comentário. Não, tranquilo, vamos lá para o 3, fique à vontade. Então foi uma atitude ousada, né, daqueles homens, e uma fé assim, e que o comentarista fez questão de colocar até como uma fé quase palpável, né, uma fé quase palpável, porque no versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus, então foi logo na ferida, né? Olha, fica tranquilo, meu filho. Perdoados estão os teus pecados. Mas por que Jesus falou isso, já entrando no ponto 3? Chocou. Principalmente os fariseus e os escribas que estavam ali. Por quê? O pensamento, o que eles acreditavam era a questão que eles atrelavam o pecado à enfermidade, né? Eles sempre eles pregavam e acreditavam que estava atrelado. Se você tinha pecado, e você demonstrava através do seu corpo, né, uma enfermidade, uma deficiência física. E aí, de repente, Jesus fala: olha, perdoados estão os teus pecados, te acalma, fica tranquilo. E aí eles começam a razoar em seu coração, pensar consigo mesmo, né? Aí a gente já fala sobre a onisciência de Jesus. Jesus conhecia o coração daqueles homens melhor do que qualquer outra pessoa. E Jesus vai e aborda eles dizendo: por que vocês estão pensando isso? Né? O que se é mais fácil dizer: perdoados estão os pecados, ou levanta, toma tua cama e anda, né? Então, por que Jesus completou aquela ação, aquele fato, com uma cura? E se ele disse: então, o que é mais fácil para vocês? Então, pega a tua cama aí, paralítico, toma ela e anda. E o interessante, pastor Wellington, que é muita coisa que a gente, infelizmente... Interessante que aquele homem entrou pelo telhado paralítico, enfermo, sem esperança, mas saiu pela porta da frente. De que forma? Saiu andando, caminhando com a sua cama, sua maca embaixo dos braços, né? Então,
É algo assim muito interessante mesmo, que é só Jesus que pode fazer. Então, só para a gente concluir, que já apitou aqui o negócio, né? Interessante que João escreve no capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então não se pode lhe dar o direito de julgar se você não tiver também receber o direito de perdoar. Perfeito. Né? Perfeito. Se eu julgo, então eu posso condenar ou eu posso perdoar. Então, o que Jesus veio fazer? Nada mais do que trazer o perdão de Deus à terra. E era coisa que aqueles homens não entendiam, que acharam um absurdo. Só Deus pode perdoar pecado. Então, só Deus pode perdoar? Então, meu amigo, eu sou representante dele. Eu sou Deus. E eu vim para trazer isso para a humanidade. Ficou aí, então, muito bem esclarecida a revista dos jovens, né? Pastor Saul Soares nos trouxe aí uma certa luz sobre o que teremos amanhã na Escola Bíblica Dominical. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a amizade, a verdadeira amizade, aquela que te conduz a Jesus e que assume a responsabilidade, né, Pastor Saul? Isso. Porque o cidadão furou o teto, mas depois tinha que arrumar, né? Então, nós vamos assumir o compromisso da dívida, mas que o nosso amigo vai sair daqui Curado. com o objetivo alcançado, ele vai. E esse foi o assunto do jovem. Nós vamos agora para o nosso momento cultural e já já estamos de volta. Fique aí, não saia não. Estamos de volta com o seu programa da Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha pela rede social, nós estamos aí tratando das revistas de juvenis, jovens e adultos. Já tivemos a participação do professor Janilson, tratando na revista de juvenis, pastor Saul, tratando na revista dos jovens, e agora nós vamos tratar a revista dos adultos,
que o tema central é adoração, santidade e serviço. E a lição de número 10 também, hoje vamos tratar sobre ofertas pacíficas para um Deus de paz. E para comentar esta lição, estamos aqui, graças a Deus, já com a presença do professor Heraldo Costa. A paz do Senhor, professor Heraldo. A paz do Senhor, pastor Hélito, a paz do Senhor a todos os nossos amados professores, coordenadores de escola dominical. Também a nossa saudação aos nossos amados ouvintes de todos os sábados, né, que nos acompanham aí no programa IBD no rádio. Estamos aí, pastor, já na 10ª lição, praticamente já para a parte final, né? O último mês que estaremos estudando aí essa lição. Temos 5 domingos ainda pela frente, mas já estamos indo para a parte conclusiva da lição. E essa lição 10, ela traz a temática falando sobre ofertas pacíficas para um Deus de paz, né? É uma lição, pastor, que tem assim uma importância muito grande, até por conta de tudo que a gente já vem trabalhando dentro do tema geral desta revista, que a gente sempre tem falado, e muitos inclusive, pastor, às vezes questionam a necessidade de nós estarmos estudando, por exemplo, um livro como esse do Antigo Testamento, né? Do livro de Levítico, e muito mais especificamente muito ligado à prática do culto judaico, né? E não ao nosso necessariamente. Mas aí uma lição como essa vem mostrar exatamente essa importância de nós fazermos essa ligação, né? Entre o que era feito dentro do culto judaico, toda aquela questão, a mecanização, né, do sistema do culto, mas ao mesmo tempo a gente transporta, né, o significado de lá para cá, fazendo aplicação para aquilo que é exigido hoje de nós como crentes, servos do Deus vivo, porém numa nova aliança, tendo Jesus Cristo como a referência, né? Exatamente dessa nova aliança. E a gente lembra, pastor, está dando uma olhada, a questão, por exemplo, de que as ofertas que são tratadas dentro desse contexto, né? Tanto as ofertas relativa ao holocaustos, né, que nós já estudamos, oferta de holocaustos, as ofertas, por exemplo, de manjares, as ofertas pacíficas. Quando a gente olha para dentro do contexto do livro, a gente vai entender que, na verdade, se tratam de ofertas ou de sacrifícios considerados assim, voluntários, né, pastor? Eles não estavam ligados a nenhuma necessidade de algum pedido necessariamente, e muito menos atrelado à questão expiatória, que seria a questão de oferecer alguma coisa relativa à questão da culpa ou do pecado, né? Até por conta de que, quando se tratava, por exemplo, das ofertas expiatórias, onde envolve, eu estou falando a questão da oferta de pecado e pela culpa, né? Ela serviu para quê? Para pedir perdão, né? E quando nós analisamos essa questão das ofertas pacíficas, que é o tema dessa lição número 10, a gente vai entender que o propósito era um outro, né? Até porque se tratava de um sacrifício absolutamente voluntário, que estava ligado muito mais à questão da ação de graça. Só para que a gente feche essa questão inicial da introdução da lição, lembrar que quando a Bíblia fala aqui de sacrifício pacífico, talvez para muitos entendam a questão do termo pacífico como se fosse necessariamente uma antítese de algo que está em conflito ou em guerra. Mas não é esse o conceito, porque, na verdade, quando se fala de sacrifício pacífico, está se falando de uma oferta de bem-estar, né? É quando o ofertante ele está numa condição já favorecida e o seu coração, né? A sua alma, ela está regozijante e ela se move no sentido de oferecer algo como um simbolismo daquela gratidão enorme, né? Que ele não tem como às vezes até expressar verbalmente, mas ela materializada numa oferta, ela representa a grandeza, né? E a magnitude dessa adoração e dessa gratidão a Deus. Temos aí já nossa parte introdutória, né? Já cuidamos aí da parte introdutória. No tópico de número 1, nós temos aí a excelência da oferta pacífica. E no tópico de número 2, nós temos a oferta pacífica na história sagrada. E no tópico 3, nós temos a oferta pacífica na vida diária. Vamos lá, professores. Vamos já para o tópico de número 1 aí. Professor Heraldo, professor Janilson, quem quiser
comentar, fique à vontade aí para tratarmos especificamente da oferta pacífica, né? Que tipo de ofertas são essas, né? Como que era realizada no seu contexto, como nós podemos aprender com esse assunto aí. Verdade, pastor. Eu quero só estender aqui o entendimento do professor Heraldo, que já deu início, de que essa oferta realmente ela não tinha o propósito, não havia um propósito expiatório nela. Né? A pessoa, era aquela oferta que já está bem, e como gratidão, alegria. A gente pode dizer que era a oferta do meu culto a Deus, ou do culto, no caso lá, do hebreu. Né? E é interessante que há um banquete de comunhão na presença de Deus. Né? Porque, para a mentalidade judaica, eu não como com alguém com o qual eu não esteja em paz. Por isso é que a gente vai ver Pedro, por exemplo, sendo criticado pelos cristãos judeus de Jerusalém de haver comido com gentios, e Paulo vai repreender isso, porque para o judeu eu não como com alguém que não esteja em paz. E essa oferta pacífica, que é a oferta de paz, era uma oferta de um comer perante o Senhor, né? Mostrando que de fato, se eu estou comendo perante Deus é porque de fato eu estou em paz com Ele, estou o adorando. Ou seja, era um comer não só físico, mas um comer litúrgico também. Né? E havia toda uma restrição, dizer, dependendo do tipo de oferta, aquilo tinha que ser consumido no mesmo dia, não podia ficar para o outro. Né? Se fosse, por exemplo, uma oferta de voto, aí sim, ainda se permitiria um segundo dia, ia se aproveitando, mas no terceiro dia, de forma alguma, tinha que queimar aquilo, já não se podia consumir. Mas eu acho muito, muito interessante essa questão do consumir, do comer perante Deus. Isso automaticamente me reporta a ceia, né? Perfeito. Porque a nossa ceia é um comer perante Deus, mas é um comer litúrgico, não é um comer, como se diz no linguajar popular, para encher barriga. Né? Não. Inclusive, Paulo fala até uma crítica quando ele fala isso aos Coríntios, dizendo, olha, vocês não entenderam o que é a ceia. Vocês não estão discernindo o corpo do Cristo. Esse é um comer litúrgico, era um comer de paz. Tanto prova que a ceia gera essa questão, fala muito forte dessa questão da comunhão e da paz entre a pessoa, o crente e Cristo e o seu corpo, que é a igreja. Você vê que nesse sacrifício de paz há uma parte dele que pertence ao sacerdote. Então é uma relação de paz com Deus e é uma relação de paz com o sacerdote, que é o oficiante, né? Sem dúvida, tem toda essa questão conceitual, professor Janilson, até por conta, te lembra quando Paulo escreve as suas cartas consideradas pastorais, né? Nós já tratamos disso num outro momento, que ele trata do termo paz, né? Ele fala, na verdade, de graça, paz, misericórdia e paz, né? E é muito emblemático, pastor, porque se a gente olhar o próprio capítulo 7 de Levítico, você vai ver que antes da oferta pacífica, que é esse momento de comunhão, que o professor Renilson estava ressaltando, que na verdade a oferta pacífica ela vai simbolizar exatamente esse momento de agradecimento, de reconhecer que em tudo, né, o crente dependia da provisão de Deus, e aquele momento era justamente para rasgar o coração diante de Deus nesse sentido. Só que antes dele chegar nesse momento de comunhão, que a oferta pacífica representava esse momento, exatamente, a gente vai ver que era exigido do ofertante a oferta pela culpa, antes da oferta pacífica. Por que oferta pela culpa? Porque ninguém vai ter comunhão com Deus, pastor, antes de ser perdoado. Perfeito. E é interessante que eu não sei quem foi um dia aqui na nossa igreja que pregou algo nesse sentido e mencionou uma frase, eu não sei se era dele ou de outra pessoa, mas é oportuno, que ele dizia assim, tem muita gente que quer chegar ao Pentecoste sem passar pelo Calvário. É muita gente querendo benesses de Deus sem passar pelo Calvário, no sentido de reconhecê-lo como Salvador primeiro, né? De passar por esse processo de transformação para ter reconciliação e então ter o direito da comunhão. Perfeito, pastor. A gente pode pensar aqui, por exemplo, que a gente viu isso na história do povo de Israel, aqui na história sagrada, né? Com Jacó. Isso no tópico 2 da lição, né? Isso. Já entrando no tópico 2 da lição, né? Exatamente. Com Ana, né? Mostrando toda a sua vida, em especial de Davi. Eu penso, pastor, que há dois personagens no Antigo Testamento que me chamam a atenção. Um é Moisés, porque eu penso que depois de Jesus, nenhum homem foi tão próximo a Deus em termos de comunhão como Moisés, a ponto de ficar muito tempo na presença do Senhor. Mas em termos de devoção a Deus, Davi dispara.
né? E como esse sacrifício pacífico era um sacrifício de devoção, que mostrava a minha devoção a Deus, então Davi representa muito bem alguém aqui, e ele gostava constantemente de estar sempre no templo oferecendo esses sacrifícios pacíficos a Deus, né? E ele fala muito dele mesmo como sacrifício e da sua adoração e louvor como sacrifício a Deus pacífico. E é oportuno até nós dizermos também, professor Heraldo, professor Janilson, aqui no tópico 2, onde tem 3 exemplos, né, de 3 pessoas que ofereceram ofertas pacíficas a Deus, que é Jacó, Ana e Davi, e eu gostaria apenas de citar um costume árabe, né, que até hoje perdura entre os árabes, quando eles sentam para uma refeição, professor Heraldo, eles usam uma fala. Os árabes, quando sentam para comer, para compartilhar uma refeição, eles fazem uma pergunta. A pergunta é: há sal entre nós? Então, a pureza, a entrega, a verdade entre nós dois que vamos comer a mesma refeição. Então, essa é por onde permeia a ideia da oferta pacífica, né? A gente vai celebrar ela com Deus, mas permeia essa pergunta, fica essa interrogação. Tá tudo bem aqui? Se tiver, a oferta é de paz. Se não tiver, volta lá e faz a oferta pela culpa. Não dá para ter a paz aqui sem a culpa removida lá. Deixa eu pegar aqui um gancho da fala do professor do pastor Wellington, né? Parece que Jesus está enxergando mas como que uma oferta de paz quando a gente vai oferecer a nossa oferta no culto, que ele disse que se de repente eu perceber que há alguma coisa ainda animosa entre eu e o meu irmão, eu devo deixar a minha oferta ali e me reconciliar com o meu irmão. Depois, quando eu vim, aí a minha oferta será aceita. Muito bem. Professor Heraldo. Sim, aí o tópico 3, pastor, da lição, ele vem fechar essa questão, que ele vai tratar da oferta pacífica na vida diária, já transpondo aí toda a ideia, né, para nós, igreja, hoje, já numa nova aliança, né? E aí ele vai falar no subtópico 1 sobre essa consagração incondicional, e aí a gente vai ter referência lá de Romanos 12:1, né, um texto bastante conhecido, né, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, né, pela compaixão de Deus, que vos apresentei vossos corpos, né, como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, né? E o subtópico 3 vem falar de sacrifício de louvores, e o texto vai falar lá de Hebreus 13:15, a gente já tem repetido ele aqui algumas vezes, Sim. né, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele, que é através de Jesus, né, a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, demonstra claramente aqui que diariamente nós precisamos oferecer esse sacrifício de louvor através de Jesus, ou seja, Deus não recebe nada se não for por meio dele. E aí o subtópico 3, para encerrar, vem falar da adoração contínua, né? E ele vai citar o caso de Paulo e Silas aqui na prisão, para demonstrar, pastor, que na verdade não importa a circunstância, né? Mostrando que a alegria do crente, a demonstração de gratidão do crente, ela é ultra circunstancial, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4:4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos, né? Porque Deus é a maior alegria, a presença dele, a comunhão com ele é a maior alegria. E só para encerrar aqui, pastor, lembrando do último congresso que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, né? O cantor Vitorino Silva, ele mencionou algo fantástico. Eu costumo guardar essas coisas assim no coração, não sei se vocês lembram, mas ele, ao convidar todo mundo lá para louvar, né, e muitos não estavam cantando, e ele advertiu algo interessante que está no Salmo 150, no versículo 6, né, quando ele disse assim: a Bíblia não diz que quem deve cantar é quem tem voz, então louve, né, quem tem voz, quem tem fôlego, louve ao Senhor, não é quem tem voz. Eu não vou cantar porque a minha voz não é boa. O texto não está dizendo que é quem tem que ter voz que tem que cantar, mas é quem tem fôlego. Você tem fôlego? Então louve, né? Então adore. Essa é a mensagem que a gente tem para encerrar o tema da lição deste programa de hoje. Esse foi o assunto dos adultos, e aí já foi ventilado pelos professores Janilson e o professor Heraldo Costa, esse assunto, e fica o nosso convite a você, amanhã, estar conosco em uma das igrejas da Assembleia de Deus, para nós estudarmos junto este assunto. Lembrando a todos, como foi falado nesta lição, que quando se oferecia oferta pela culpa é porque se reconhecia as faltas. E quando se oferecia ofertas pacíficas é porque a pessoa estava gratificando a Deus, ou seja, estava agradecida por seus feitos. Vamos para nossas considerações finais. Aí, professor Saul, professor Janilson, professor Heraldo.
mas esse sábado sempre é bom poder estar aqui aprendendo e compartilhando desses assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que vai ajudar você aí, professor, e os demais que nos ouvem. Deus abençoe e fica o nosso convite para a nossa escola bíblica dominical, cada uma de nossas congregações. Também quero agradecer a Deus por essa mais uma oportunidade que Ele nos concedeu, né, de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco a respeito da sua palavra. Fica o convite mais uma vez, seja um aluno da Escola Bíblica Dominical e amanhã aguardamos vocês, em nome de Jesus. Também agradeço ao Senhor por estar aqui mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua vida. O convite sempre, né, fica aí de pé de você estar conosco na Escola Bíblica Dominical. A todos que nos acompanharam até esse momento, aos professores, Lucas na técnica, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.